Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós vamos abrir nossa Bíblia hoje no Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, e nós vamos ler do versículo 27 até o 30. Se você quiser, apenas ouça. Diz assim a palavra do Senhor: E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, vem cá, Jesus. Vem ouvir o clamor dos nossos corações. Estamos todos carecidos de uma intervenção poderosa do Teu Espírito nas nossas vidas. E nesse momento de tanta dificuldade, de tantas tristezas, ajuda-nos a caminhar sobre as águas. Que o Teu nome, Senhor, nas nossas vidas, seja poderosamente glorificado, em nome de Jesus. Amém. Minhas irmãs e meus irmãos que vão nos ouvir através do vídeo, a palavra de hoje é uma santa convocação do Senhor para que preservemos e perseveremos na fé. Tudo, absolutamente tudo à nossa volta tem concorrido para nos tirar do prumo de Deus, para nos fazer entristecer e arrefecer na fé. E a nossa oração hoje, ao trazer essa palavra, o desejo do nosso coração também, é que sejamos desafiados, enquanto igreja, a experimentar uma fé viva, onde não há lugar para nenhum porém. As coisas estão difíceis, vocês nem imaginam o quanto. Cada uma tem uma história para contar, cada uma tem uma dificuldade que está sendo enfrentada valorosamente pela fé. O texto que nós lemos no início fala de uma das mais dramáticas lições de fé ensinadas por Jesus aos seus discípulos. Não só os discípulos daqueles dias, mas a todos os discípulos dele de todas as épocas. Aquela, na verdade, não era a primeira vez que Jesus ministrava sobre fé aos seus discípulos no meio de uma tempestade. O outro episódio está escrito no capítulo 8 e relata também uma grande tempestade, só que naquela outra situação Jesus estava com eles no barco. A primeira experiência tipifica os dias de Jesus na terra, antes de sua crucificação e ressurreição. A segunda, que foi a que nós lemos, aponta para a era da igreja, quando Jesus se ausentaria da terra fisicamente, voltando para os céus. Ambas as experiências estimulam a prática da fé viva e incondicional. O que é que o Senhor está dizendo aqui para cada um de nós? Apesar de todos os pesares, apesar de todas as dificuldades que vocês têm enfrentado, olhem para mim, não para nada, para Jesus.
reconheçamos que o Senhor não perde o controle de absolutamente nada. E quando eu leio um texto como este, é inevitável pensar: se havia tempestades nos dias de Jesus na terra, imagine hoje. Quando encontramos na Bíblia referências a tempestades, muitas águas ou mar, são invariavelmente metáforas para ilustrar as tribulações e os reveses da vida. O mais surpreendente na sofisticada pedagogia de Jesus é que ele não dá aula teórica. Ouviram isso? Ele já coloca seus discípulos em situações práticas para que aprendam vivenciando. Foi assim no passado, é assim no presente e será assim sempre. Cabe a nós nos tornarmos alunos ensináveis e diligentes para assimilar a metodologia de ensino de Jesus e não sermos reprovados. Há muito cristão repetindo de ano, crentes que já deveriam ser mestres, mas ainda continuam no jardim da infância da fé. A experiência daqueles discípulos, especialmente de Pedro, está registrada na Bíblia para nos estimular a atravessar vitoriosamente as nossas próprias tempestades, renunciando aos poréns que se levantam para atravancar as nossas vitórias. E eu queria testemunhar para vocês que nos últimos tempos tenho vivido inúmeras tempestades. Tenho vivido situações que me tiram o chão e o sono. E quando eu subo neste lugar, não subo na minha força, porque pela minha força eu estaria lá dentro deitada. Tem sido um tempo de muitas mortes, mortes literais, morte da confiança, morte de algumas presenças e ausências, e só o Senhor para me colocar de pé e estar aqui semana após semana. Se vocês têm dúvidas de que o Senhor é um Deus que age, olhem para mim. Ele tem me sustentado com a sua mão direita fiel, apesar de todos os pesares e apesar de mim. O que significa a palavra porém? É uma conjunção adversativa. O dicionário diz que inicia ou encerra uma oração ou um período cujo teor indica uma oposição ou restringe o que foi proferido anteriormente. Por que então insistimos em usá-la exatamente quando se trata da nossa fé? Onde há fé, não cabe nenhum porém. E eu já estou oferecendo o culto de hoje em ação de graças por uma resposta que já está a caminho. Eu não sei como ela vem, mas ela vem. Porque eu levei essa causa ao Supremo Juiz dos Juízes, o nosso soberano Senhor. Nós não podemos levantar oposições ou restrições à nossa fé. Simplesmente confiemos. Há um pensamento atribuído a Charles Spurgeon, que foi um grande pregador do passado, que diz: a fé é a razão repousando em Deus. E a grande convocação da mensagem de hoje é que repousemos a nossa razão no Senhor. Confiemos no Senhor, de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de toda a nossa consciência. O Senhor, Ele já recebeu o nosso clamor e está providenciando a resposta para cada um de nós.
A experiência daqueles discípulos nos ensina que mesmo em meio às tempestades da vida, podemos pela fé contar com algumas certezas. Vejamos, primeira certeza: o próprio Senhor os compeliu para a tempestade. Muitas vezes, o Senhor, usando a sua didática infalível, permite que enfrentemos tempestades, para que no meio delas aprendamos ou reaprendamos a confiar tão somente nele. Em segundo lugar, o Senhor se retira para orar sozinho e certamente intercedia por eles e também intercede por nós. Em terceiro lugar, assim como Jesus acudiu os discípulos, ele nos acode também. Em quarto lugar, aquela situação foi a oportunidade de Deus para ajudá-los a crescer e se fortalecer. E em quinto lugar, o Senhor ajudou os discípulos até o fim e fará assim conosco. Confiemos no Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso pensamento, e não nos admiremos com os métodos que Ele vai usar para entregar a vitória que tanto precisamos. Há aqui lições preciosas que precisam ser assimiladas por nós continuamente. Primeira, seguir a Cristo nem sempre significa navegar em águas tranquilas. As tempestades têm sim seu papel na sofisticada pedagogia de Deus, e ao contrário do que muitos pensam, elas são ideia de Deus e não do adversário. Os porém, sim, são enviados pelo adversário para minar a nossa fé. Portanto, cuidado com eles. Em segundo lugar, as tempestades vêm para nos corrigir ou para nos aperfeiçoar. Cabe a nós nos deixar ministrar por elas. Muitas vezes o centro da vontade de Deus é no meio de uma tempestade. Tribulação, perseguição, enfermidade, traição, aflições, perdas ou provações de maneira geral. E Ele mesmo nos impele para lá. Quem sabe se não é isto que está acontecendo agora mesmo com cada um de nós? Que tal perguntar ao Senhor o que o Senhor deseja me ensinar no meio dessa tempestade? Em terceiro lugar, clamemos por Jesus antes de submergirmos em nossas tempestades, e Ele certamente virá em nosso socorro. Não podemos esquecer que as tempestades são apenas caminhos que nos levam para mais perto do Cristo. E em quarto e último lugar, se as tempestades da vida nos fazem orar mais, elas fazem mais bem do que mal. Alguém já disse que muitas vezes as bênçãos de Deus vêm estilhaçando vidraças ou parecendo grandes mal-assombros, mas é bênção de Deus. É o Senhor treinando a cada um de nós para percorrer essa estrada dificílima que é a estrada da fé. São acontecimentos que chegam com barulho assombroso para mudar a nossa realidade. São bênçãos de Deus disfarçadas para nos sacudir e tirar da estagnação. Que aprendamos a discernir cada situação. Que em cada situação, por mais difícil que seja, que nós estejamos passando, não nos esqueçamos de perguntar: Senhor, o que Tu queres me ensinar com isso? Me ajuda, abre os olhos do meu entendimento, para que eu consiga compreender verdadeiramente aquilo que o Senhor deseja ensinar. Amém? Deus abençoe. Vamos orar umas pelas outras.